Fala galera, beleza? Sou o professor Marcos Antônio e voltamos aí com o assunto funções. Agora é de verdade, galera. Aqui a gente montou um materialzinho, né, para você, ó, mastigadinho, separado por assunto, pô, vai te deixar aí de cara pro gol. Agora, nesse bloco, galera, vamos aprender o que seria o domínio, a imagem e o contradomínio. No bloco anterior, fizemos o conceito de função e aprendemos a reconhecer uma função. Agora, tem esses três elementos, domínio, imagem e contradomínio, né? É o D e C. D e C. Domínio, imagem e contradomínio. Agora, quem seria o D e C? Quem seriam esses caras, né, no meu diagrama ou no meu plano cartesiano? No meu diagrama, o domínio é sempre o conjunto de partida. É da onde está saindo, né, as flechas. Então, o domínio é o conjunto A. O contradomínio é sempre o conjunto de chegada, tá? Que seria o conjunto B. E a imagem seriam os elementos que estão se associando, né? Que estão se correspondendo com o domínio, tá? Essa seria a minha imagem. Ou seja, a imagem, ela é um subconjunto do contradomínio, beleza? Então, vamos lá. Domínio. Quem seria o domínio? Os elementos, né? 2, 3 e 5. Então, seria esse conjunto numérico. Quem seria o contradomínio? Olha lá, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Quem seria a minha imagem? São os elementos que se associaram. Olha lá, 4, 6, 8 e 10. Beleza, galera? Show de bola? E vou além. Qual é a fórmula, né, que caracteriza essa função, né? A função vai ser um blocozinho mais à frente, ó, a função que determinou essa correspondência de A em B seria f de x igual a 2x. Ó. Porque, né, aqui tirando o 8, né? Desculpa, aqui, cadê? O 8 está fora, eu coloquei o 8 ali. Só que na verdade é sem o 8, tá? Porque o 8 ele não está se associando a ninguém. Ó. Então, seriam só esses caras, tá? O 8 entrou ali de intrusão. Beleza? Olha lá, cada elemento do x, cada elemento do y é o dobro do x. Ó. Olha lá. Já encontrei até a lei de correspondência. Beleza? Então, bem tranquilo. Agora, né, isso pode piorar? Com certeza. Agora, vamos analisar isso no gráfico. Eu nem falo que pode piorar, pessoal, uma coisa, né, que eu fico muito enrolado. É porque você não está habituado a olhar o gráfico. Mas a ideia é a mesma. Então, vamos lá, pessoal. Domínio da função. Agora, pessoal, a gente está no campo, né, do conjunto numérico dos números reais, ou seja, todos os números. Então, vamos lá. Primeira coisa, tem limitação para esse gráfico? Sim, tá? Tem limitação. Ó, vai de o domínio é sempre o x, ó, tá? Agora, quando for no plano cartesiano, é isso aqui, ó. O domínio é sempre o x e o contradomínio é sempre o y. Então, eu vou olhar a minha limitação no eixo x, ó, para determinar o domínio. Então, ele vai de menos 2 até quanto? 3, ó. Menos 2 e 3. Ó. Olha lá. Não existem valores antes ou depois desses caras. Então, o meu domínio eu já amarrei. Ó. Menos 2 e 3. Ó. Então, seria o quê? Fechado em 2. Ó.
fechado em menos 2 e fechado em 3. Vamos lá, antes que você abra o berreiro. O que eu estou falando para você? Que o meu domínio seriam os números que vão de menos 2 até quanto? Até 3, porque o 4, eu posso falar que o 4 está no meu domínio? Não, porque o 4 não está dentro do gráfico, não está associado ao gráfico, beleza? E a imagem? A imagem eu já tenho que olhar o y, porque o meu contradomínio seria todo mundo, né? Todos os números reais. Só que a imagem, ela é o quê? Ela é um subconjunto do contradomínio. Então, ela também vai estar onde? No eixo y. Aí eu tenho que ver a limitação. Ó. Olha lá. Aonde tem o gráfico? Olha lá. Do 3 até o menos 3. Ó. Olha lá. No eixo y, eu vou do 3 ao menos 3. Ó. Então, como ficaria essa representação? De 3 a menos 3, né? Fechado em menos 3 é sempre na ordem crescente, né? Fechado em menos 3 e fechado em 3. Então, o que eu estou falando para você? Que a minha imagem, ela é diferente do meu contradomínio, tá? Porque a minha imagem, ela vai de menos 3 a quanto? A 3, ó. X pertence aos reais, Y pertence aos reais, tal que Y está entre quem? Menos 3 e 3. Domínio. X pertence aos reais, tal que X está entre menos 2 e 3. Beleza. Agora, F de menos 2, F de 0. Vamos lá. Como é que a gente vai determinar esses caras? F de menos 2. O que significa isso? Quando o x é menos 2, qual é o valor da sua imagem correspondente? Aí eu vou olhar aqui, ó. Menos 2, ó, x, ó, menos 2. A minha imagem é quanto? Menos 2. Então, quando o x é menos 2, a sua imagem é menos 2. Aí, vamos lá, f de 0. Quando o x é 0, galera? Quando o y for 3. Ó. Quando o x for 0, o y é 3. Pensa sempre assim, ó, quando o número está na reta, está no eixo, né, o seu correspondente é 0. Ou seja, o 3 ele não está no eixo y, então o correspondente dele no x é 0. Ou seja, f de 0 vale 3. Beleza? Vamos lá. F de 1. F de 1. F de 1, galera, vamos lá. Quando o x é 1, o 1, ele não está no eixo x? Sim. Significa que o seu correspondente no y é 0. Aqui, ó. Sempre que tiver no eixo, o correspondente vai ser 0. F de 2, ó. Aí eu vou seguir o gráfico. F de 2. Qual é a imagem que eu tenho do f de 2? É o menos 3. Ou seja, quando o x é 2... E f de 3, vou fazendo devagarinho para você apanhar, né? Pegar aqui a manha. F de 3, ó. O 3, ele não está no eixo x? Já te dei o bizu. Sempre que ele está no eixo, o seu correspondente é 0. Então, f de 3 vale quanto? 0. Vamos lá. X tal que f de x é igual a 0. Então, vamos lá. Quais os valores de x? Eu já respondi até ali alguns, né? Quais os valores que zeram essa função? Ou seja, quais os valores que ele está te falando de x que zeram essa função? Vamos lá.
Quais os valores de x que zeram a função? O que ele está te falando? Quais as situações aonde o y vale zero? São os números que estão no eixo x. Olha lá, lembra que eu te falei isso? Está aqui, ó. Menos 1, 1 e 3. Então, esses números zeram a função. Então, quando x for menos 1, a minha função zera. Quando x for 1, a minha função também zera. E quando x for 3, a minha função também zera. Beleza? Então, para o y ser zero, tá? Uma questão de nomenclatura. F de x é igual a y. Então, para o y ser zero, é só você olhar o seu correspondente no eixo x. Beleza? E o que ele está perguntando aqui? Quais os valores de x, tal que f de x seja maior do que zero? Vamos lá. Quais os valores de x que tornam essa função maior do que zero? Em outras palavras, só me interessa a parte da imagem que é positiva. Então, quais os valores de x que tornam esse gráfico positivo? Vamos lá, seriam os valores entre menos 1 e 1. Olha lá. Porque para minha imagem ser positiva, ela só é positiva nessa parte de cima do gráfico. Ela só é maior que zero nessa parte aqui, tá? Porque o f de x é como se fosse o y. Então, ele está te perguntando o quê? Repetindo, quais os valores de x, né, que tornam a minha imagem maior que zero? Seriam os valores entre menos 1, como é maior, né? Não é maior ou igual, menos 1 e 1. Beleza? Fica tranquilo, porque a gente vai abordar isso em mais exercícios lá para frente. Beleza? Então, vamos lá. Passamos agora para um outro tópico. Esse tópico aqui, galera, qual é a parada? Vamos lá. Engole o choro. Não fique desesperado, porque aqui a gente vai fazer vários exemplos, tá? É até sangrar, como eu falei. Ó. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, a gente vai aprender a determinar o domínio das funções, tá? Através das fórmulas. Agora eu não tenho gráfico, tá? Ele vai me dar só as funções e eu tenho que trabalhar em cima delas. Vamos lá. Função, né? Determine o domínio das seguintes funções de variável real. Letra A. Isso aqui é uma função do segundo grau, galera. Vamos lá, bizu. Começou aí o bizu. Sempre que a função for do segundo grau, do primeiro grau, enfim, for uma função simples, tá? Sem raiz, sem denominador, enfim, for uma função simples, vamos dizer assim, é só a função, o domínio da mesma será os números reais. Ou seja, respondendo aqui a letra A, né? Domínio x pertence aos reais ia fazer besteira aqui, tá? Domínio seria o quê? Os números reais, ou seja, eu posso usar qualquer número ali dentro, tá? Não tem limitação. Então, o domínio seriam os números reais, é o caso mais simples. Agora, colocou fração, pede uma cerveja, um tira-gosto. Qual é a parada? Vamos lá, indo para o fight. 5x sobre x menos 2. Então, sempre que tiver fração, primeira coisa que você tem que ter atenção é com o denominador. Qual é o bizu? O denominador tem que ser diferente de zero. Então, tá aqui a letra B. Ó. X menos 5 tem que ser diferente de zero. Logo, o x tem que ser diferente de quanto?
de 5. Aí vamos lá, como ficaria o domínio? Vamos lá, como ficaria o domínio? X pertence aos reais, tal que X tem que ser diferente de 5. Ou, né, qual seria a outra forma de representar isso aqui? R menos 5. Tá? Ou seja, eu posso usar qualquer número real menos o 5, tá? É a mesma coisa, beleza? Letra C. Aqui você só vai aprender praticando. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui inúmeros casos. Ó, o próximo caso agora é uma raiz de índice par, tá? 2, 4, 6, 8. Então, sempre que a raiz tiver índice par, galera, qual é o bizu para você achar o domínio? Tá? Esse valor aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Porque não existe raiz de índice par com número negativo. Por exemplo, esse resultado aqui nunca poderia ser menos 1, menos 4, menos 9, por quê? Não existe raiz de número negativo. Então, quando tem raiz de índice par, galera, tá? Porque aqui é 2, ou quando não tem nada é 2. Esse valor tem que ser maior ou igual a zero. Então, vamos lá. Mais um caso. X mais 10 tem que ser maior ou igual a zero. 5x tem que ser maior ou igual a menos 10. X maior ou igual a menos 2. Então, quais os números que satisfazem essa função? Somente os números maiores ou iguais a menos 2. Então, por exemplo, se eu jogar o menos 3 aqui, ó, 5 vezes menos 3, menos 15, mais 10 menos 5. Tem raiz quadrada de menos 5 no campo dos números reais? Não. Então, qual seria o meu domínio, galera? Vamos lá. X pertence aos reais, tal que X tem que ser maior ou igual a menos 2. Vamos lá. Caso a caso, a gente está varrendo isso aí. Letra D. Aqui eu tenho duas situações, galera. Eu tenho a situação da raiz de índice par e tem aqui a situação do denominador, que ele tem que ser diferente de zero. Então, ali eu tenho duas situações. Resolvendo a primeira situação, né? Obrigatoriamente, quando tem raiz de índice par, tem que ser maior ou igual a zero. Então, x mais 2 tem que ser maior ou igual a zero. Em outras palavras, x tem que ser maior ou igual a menos 2. Aqui. X tem que ser maior ou igual a menos 2. E qual é a outra situação que eu tenho que sanar essa pane aí? É o denominador. Então, quando tem denominador, né, tem que ser diferente de zero. Então, x mais 4 tem que ser diferente de zero. Em outras palavras, menos x, né, tem que ser diferente de menos 4. X tem que ser diferente de 4. Então, eu tenho duas situações para o mesmo domínio. Então, vamos lá. Letra D de dado. X pertence aos reais, tal que X tem que ser maior ou igual a menos 2 e diferente de 4. Por quê? Se eu considerar somente isso aqui, com certeza o 4 está aqui dentro. Por isso que eu coloquei, né, que tem que ser diferente de 4. Agora, para quebrar a letra E, galera, eu vou apagar isso daqui, beleza? Porque a gente precisa de espaço, tá? Então, para resolver a letra E, a gente vai pedir um chopinho também, né? Porque esse aqui eu considero o caso mais
né, vamos dizer assim, mais complicadinho, porque você tem duas raízes. Então, quando você tem duas raízes em sequência, você vai ter que fazer né, a interseção, né, desses dois domínios. Por quê? Vê se você concorda comigo. Eu vou ter um domínio para a primeira, vou ter um domínio para a segunda. Então, vamos lá. Letra E. Olha aí, pessoal. O que vai acontecer? Domínio da primeira. Você já sabe que quando tem raiz de índice par, tem que ser maior ou igual a zero. Então, 3x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Então, como ficaria aquilo ali? Vai ficar 3x maior ou igual a 2, x maior ou igual a 2/3. Essa seria a minha primeira solução. Vou chamar aqui de primeira. A minha segunda solução, vou colocar aqui de preta, minha segunda solução seria x menos 4, menos x mais 4 teria que ser maior ou igual a zero. X mais 4 maior ou igual a zero. Menos x maior ou igual a menos 4. Sim ou não? Menos com menos dá mais. Só que quando eu multiplico por menos 1, vai inverter o sinal, tá? Você não pode esquecer disso. Então, aqui eu tenho duas soluções, ó, a primeira e a segunda. Então, para definir o domínio, vai ser a interseção das duas. Ó. Vamos lá. X maior ou igual a 2/3. Aqui. Fechado, né? Porque é igual. Maior ou igual a 2/3. E, tio Marcos, eu lembro disso. Legal. Ó, 2. X menor ou igual a 4. Então, pessoal, intuitivamente, você sabe que o 4 está depois de 2/3. Então, você tem que fazer ali, né, uma reta real e separar os números, né? Eles estão o quê? Afastados. Né? O 4 ele vai estar à direita desse valor. Então, o que eu vou fazer agora para definir o domínio? Né? Eu vou pegar o intervalo, né, comum aos dois, que seria esse valor aqui. Ó. Então, para definir o domínio que atenda a ambos, eu só consigo atender com os valores entre 2/3 e 4. Então, vamos lá, para você entender. Domínio x pertence aos reais, tal que x tem que estar entre quem? 2/3 e 4. Né? O igual porque é fechado em 4 e fechado em 2/3. Beleza? Então, galera, eu vou parando por aqui. No próximo bloco, eu coloco mais exemplos disso aqui para a gente amarrar, que eu sei que o aluno, né, tem uma certa dificuldade nisso, então eu vou bater bastante nisso aí para colocar você de cara pro gol. Beleza? Um abraço e um beijo do tio Marcão. Até a posse. Valeu, galera. Fui!